Oi, oi! E aí, gente, vocês estão bem? Hoje é quarta-feira, mas parece uma quinta-feira, porque sexta-feira é feriado de 1º de maio. Então, é um dia que tá quase no final da semana, né? Quase no feriado. Amanhã eu vou trabalhar ainda. Hoje eu aprendi muita coisa, ainda tô processando tudo que eu aprendi. Então, às vezes, o meu cérebro fica cheio de informação e eu vou dormir, assim, aprendendo ainda, sabe? Acontece até de eu sonhar, sabia? Quando eu fico muito tempo estudando, eu sonho com as coisas que eu passei muito tempo estudando. É muito doido como o cérebro consolida a informação até quando a gente está dormindo. Eu sou o tipo de pessoa que tem um sono assim, até que bom, eu consigo dormir relativamente bem, mas eu tenho um sono bem sensível. Então, qualquer coisa que eu assisto antes de dormir, que eu estudo antes de dormir, na hora que eu vou dormir, eu posso acabar sonhando com aquilo. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês também, um pouco do que eu faço para me desconectar disso tudo, de toda essa cobrança de aprendizado, porque tem as ferramentas e tudo que a gente precisa aprender que vai além daquilo que a gente quer de forma genuína e passa pelo que a gente precisa aprender para ganhar dinheiro, né? Então, aprender, por exemplo, a editar vídeos, a tirar fotos, a fazer música, também pode ser uma forma de criar uma habilidade para ganhar dinheiro ou não. Ou é uma habilidade que você pode desenvolver para você, para te fazer bem na vida, não necessariamente para vender alguma coisa. E tem algumas coisas que eu faço, além dos estudos, né? Que são algumas colagens de coisas que eu vou pegando na rua por aí, que eu acho que ficam bem interessantes. Teve algumas revistas que eu comprei também. E me inspiraram muito a fazer essas colagens. E eu acho que elas ficaram bem legais, eu aprendi muito a treinar um olhar mais estético para tudo o que eu consumo, inclusive, por exemplo, eu tenho também algumas embalagens de shampoo, de perfume. Esse perfume aqui é o perfume que a minha mãe usa e ela me deu em um aniversário e eu guardei a embalagem, aí eu cortei a embalagem agora. Tenho foto com amigos, colagens de fotos, coisas que são do comércio do bairro. Tem o Moela, o Aco, tem o Paço das Artes aqui, lá no shopping Higienópolis. Algumas outras coisas de revistas também, olha. E eu também fiz uma colagem com a caixa de sucrilhos. Sucrilhos é uma coisa que acaba comigo, gente, não dá. Então, eu resolvi fazendo colagens até com um panfleto do mercado. Esse aqui é do Mercado Mambo. Eu resolvi olhar de uma forma diferente para as coisas que estão à minha volta, sabe? Tentar aproveitar essas artes que estão em panfletos e embalagens, até panfleto. Então, isso tudo me faz olhar de uma forma diferente para o bairro, para o que eu interajo na rua. É bem interessante você perceber como tem arte em quase tudo o que a gente vê por aí na rua. A gente é impactado de várias formas por publicidades que têm arte, que são desenvolvidas por pessoas que pararam para desenhar aquilo e pensar em toda a diagramação, às vezes de quando é um panfleto, por exemplo,
Então, eu acho muito legal a gente valorizar esse tipo de trabalho, sabe? Não só deixar ele passar, mas valorizar mesmo. Eu fiz algumas colagens aqui também com um panfleto da Tokstok, por exemplo. E o panfleto da Tokstok tem coisas muito bonitas, é bem interessante. Uma outra forma também que eu gosto de me distrair e que me faz olhar para o mundo de uma forma diferente é a fotografia. Esse livro aqui é um livro de ideias fotográficas, tem mais de 80 imagens com dicas e inspirações de fotos. Tem fotos de todo jeito, foto de coisas e paisagens e pessoas, retrato, colagens, por exemplo. Essa é uma foto de uma colagem, tá vendo? Então, a fotografia também é uma forma de olhar diferente para o mundo, de perceber a beleza nas coisas simples, nos momentos, nas pessoas do cotidiano. Essa aqui é uma fotografia com fumaça, por exemplo. Tem muitas técnicas de fotografia que envolvem fumaça, né? Eu gosto muito de fotografar prédios. Eu amo o centro de São Paulo, por isso é cheio de prédios. Então eu amo sair andando pelo Minhocão e fotografando a vida de lá. Eu acho incrível como é uma cidade tão cheia de vida, tão cheia de prédios que tem várias histórias e pessoas que compartilham de alguma forma aquele espaço. E a gente tá aqui, todo mundo tão perto, e ao mesmo tempo parece que a gente tá separado assim por uma distância enorme, né? Porque em São Paulo a gente não costuma muito falar com vizinhos, interagir muito no bairro. Algumas pessoas têm um pouco mais dessa cultura, mas São Paulo acho que é uma cidade um pouco mais fechada. Então acaba que parece que tem um universo separando a gente quando a gente tá aqui tudo aglomerado. Se a gente olha as imagens de drone por cima, assim, a gente vê o quanto de prédio que uma cidade como São Paulo tem, e é esmagador, assim, perceber o quanto de vida e pessoas e momentos tem. E eu acho que a fotografia, ela me faz ter esse olhar um pouco mais sensível para toda essa diversidade que a gente tem aqui. E um outro livro que eu gosto muito também, que me faz espairecer um pouco, é esse O Pequeno Livro das Cores. Ele traz um pouco sobre como aplicar a psicologia das cores na vida. E eu ainda li poucas páginas, porque eu leio esse e vários outros, né? Esse aqui é para uns momentos bem mais, assim, relaxados. Por exemplo, quando eu fui na cafeteria do sábado passado, que eu tomei esse café maravilhoso, eu levei esse livro aqui. Então é bem interessante ler sobre cores, ler sobre como nomear as cores mudou a percepção sobre as cores e como a gente tem estrutura nos nossos olhos que permitem com que cada um veja cores de uma forma diferente e como tudo é muito mais diverso do que a gente pode imaginar, já que a gente nem nomeou tudo que tem que ser nomeado, ainda tem cores sendo criadas. E é incrível como o mundo vai, apesar de parecer que não, ele vai ficando mais colorido conforme a gente vai evoluindo. Então eu acho incrível um livro sobre cores, eu amo as imagens que ele tem e acho incrível também pensar em aplicar a psicologia das cores na vida. É importante, eu gosto muito de aplicar a psicologia das cores, principalmente com luzes. Então, deixando a casa, às vezes, quando eu quero ficar com um pouquinho mais de frio, um pouquinho mais refrescada, eu coloco uma luz azul. Quando eu quero ficar um pouquinho mais quente, eu coloco uma luz mais vermelha. Então, em mim, as cores super têm efeito. Eu sou uma pessoa que sempre amei cores e eu já dei assim nomes de fases da minha vida
usando cores. Então eu tive a fase laranja, eu tive a fase roxa, eu tive a fase marrom, eu tive a fase bege. É muito interessante ver como a gente pode associar cores a muitas coisas na vida, e eu acho que é essencial que a gente também preste atenção nisso, nas cores que tem à nossa volta, treine o nosso olho para identificar as nuances de cores, porque isso pode ser muito importante para muita coisa, sabe? Eu acredito que quanto mais a gente vai aumentando o nosso repertório sensitivo, mais o nosso cérebro vai ficando poderoso em fazer conexões que podem nos levar ao inimaginável, entende? Então, acredito muito que seja importante a gente diversificar sobre o que a gente estuda, o que a gente se preocupa, diversificar onde a gente põe a nossa atenção, o nosso foco, para que a gente possa ter um repertório de vida diverso, uma experiência nesse universo, nesse corpo diversa. Eu acho que a vida é muito sobre isso, sobre experienciar tudo o que está disponível pra gente aqui. Eu gosto muito de pensar em como eu me sinto e como as coisas e as situações e os momentos fazem eu me sentir e como tudo isso me constrói, ao mesmo tempo que nada disso tem valor, sabe? É incrível pensar em como a gente tá aqui e tem todas essas percepções e tudo isso que a gente aprende e valoriza, e isso é extremamente supérfluo, é um tempo rápido perto de tudo, toda a grandeza do tempo e da história e da humanidade. Então eu gosto muito de pensar nessa dualidade do ser, do quão grande nós somos e o quanto nós criamos, e ao mesmo tempo o quanto tudo isso é passageiro, e a gente, mesmo que a gente esteja aqui tentando viver todas as experiências e ler todos os livros, ainda tem muita coisa e muita coisa vai ser criada e tudo é muito maior do que a gente. Então tudo isso, criar e ler sobre cores e ler sobre fotografia, me faz chegar a essas conclusões de que existem fotografias tiradas por milhões de pessoas, cores que várias pessoas veem que eu não vejo e cores que eu vejo e outras pessoas não veem. Então, percepções diferentes do mundo, e o quão importante é a gente parar para pensar nas percepções que a gente tem. Por isso que a primeira coisa que eu trouxe aqui foi esse caderno, e eu comecei falando sobre perceber o que está ao nosso redor, panfletos, cartões, adesivos, fotografias, momentos com pessoas importantes, com pessoas que estão longe e nem sempre estão presentes na nossa vida. Então é essa mensagem que eu quero compartilhar hoje, sobre viver, sobre perceber o nosso ambiente, registrar isso de alguma forma para ter contato, ter memória sobre o que a gente vive. Esse registro, tanto em vídeo quanto em texto, e nas colagens que eu faço, e até desenhos que eu me arrisco a fazer um pouco mais hoje em dia, tudo isso é o registro de uma vida, de uma experiência que você pode aproveitar de muitas formas, além de preso em narrativas sociais, além de tentando atender a expectativas e viver vidas que não são suas. Então, essa é a minha proposta de hoje. Crie, perceba e viva a sua vida o máximo que você puder. Não só viajando ou conhecendo milhares de pessoas ou fazendo contatos e ganhando dinheiro e comprando carros. Tudo isso, claro que é importante, faz parte da experiência, mas valoriza o pequeno também, valoriza o que está perto de você, valoriza aquilo que você pode fazer de forma mais simples, uma comida simples, um desenho simples, um texto simples que venha de você, que seja uma criação sua. Isso faz toda a diferença para a vida, tem feito muita diferença para minha vida.
deixar de comer comida de delivery, fazer essas colagens, tirar fotos, gravar vídeos e até fazer música com inteligência artificial. É um absurdo o que a gente pode fazer hoje em dia e talvez isso tudo seja muito passageiro ou não, ou a gente tenha que se adaptar, mas é importante que a gente se teste e que a gente aprenda e viva. Acho que é essa a mensagem do Veda de hoje. Até a próxima!